Boa noite, queridos irmãos. Vamos, nesse momento, refletir na palavra de Deus. É uma alegria grande estar aqui, nessa noite, podendo compartilhar com os irmãos aqui, através desse culto online. Mas mesmo assim, compartilhar da palavra de Deus com os irmãos que estão aí em suas casas, tendo essa medida de responsabilidade e segurança. Abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo João, no capítulo 17, nós vamos meditar nos versos de 20 até o versículo 23. João 17, de 20 a 23. Eu estarei lendo na Nova Versão Transformadora, acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim o texto: Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui frente à tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos, ó Deus, ouvir somente aquilo que é concernente à tua palavra, Pai. Somente aquilo que está registrado aqui nesse livro sagrado. Que o Senhor possa tocar os nossos corações e que o Senhor me use apesar de mim mesmo, ó Deus. No nome santo de Jesus que eu te peço. Amém. Irmãos, em todo o Evangelho de João, esse apóstolo que é tão chegado do próprio Jesus, ele escolhe registrar diversos discursos de Jesus que são muito conhecidos, né? Essa é uma das marcas importantes do Evangelho segundo João. Ele escolhe registrar tudo aquilo que ele se lembrava dos discursos, dos muitos discursos que Jesus havia proferido durante seu tempo de ministério, né? O próprio João, no final do seu Evangelho, do seu registro ali, ele já diz que se fosse dizer e contar todos os feitos, todos os discursos, tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus em seu ministério, ele usa essa hipérbole de que não caberiam, não haveriam rolos e livros no mundo que coubessem, né? Então Jesus, ele registra aqui, João registra uma parcela de discursos que são muito conhecidos e muito importantes, que Jesus havia pregado à multidão e pregado aos seus discípulos, né? Um desses discursos muito importantes está registrado em João capítulo 14 até o capítulo 16. João, ele registra aqui um longo sermão de Jesus, falando sobre a sua partida, sobre sua glorificação, sobre a promessa do Espírito Santo que ele enviaria, sobre a videira verdadeira, enfim, sobre temas que nós conhecemos bastante e que nós já lemos e temos bastante a familiaridade, né, com alguns discursos, alguns temas e tudo mais, né? E ao final, então, dessa grande pregação de Jesus, registrado lá em João, no Evangelho segundo João, dos capítulos 14 até o capítulo 16, nós temos então uma oração. Essa oração está no capítulo em questão aqui, o capítulo 17. Nós encontramos uma oração que toma conta de todo esse capítulo aqui, que é conhecida como a oração intercessória de Cristo, né? Nessa oração, Jesus, ele ora, ele intercede pela sua glorificação, ele intercede pelos seus discípulos, e é muito interessante que dos versos 20 em diante, ele intercede por aqueles que viriam a crer pela pregação dos discípulos. Ele intercede por seus futuros seguidores, que seriam fruto da pregação e proclamação dos discípulos de Jesus, né? Então nós vemos que Cristo ora por nós.
nós. Cristo, ele intercede pela igreja, no final aqui dessa oração, dos versos 20 em diante. Ele intercede pela igreja, que é um grupo de pessoas que veio a crer em Jesus muitos anos depois de tudo aquilo ter acontecido, muitos anos depois do seu ministério terrestre, e nós viemos a crer pela decorrência do testemunho dos apóstolos. Até o próprio João aqui é um registro dele. Nós estamos debruçados num registro, né, fruto de uma proclamação de um desses apóstolos. E Jesus então, ele intercede por nós. E o que chama muito a atenção nessa intercessão, nesse trecho do verso 20 até o verso 23, é o tom desejoso de Cristo, né? João registra Jesus Cristo orando pela igreja, orando pelos cristãos que viriam a crer, pelas pessoas que viriam a crer nele por intermédio da pregação dos apóstolos. E ele ora com uma maneira muito desejosa, né? Utilizando sempre algumas conjunções que dão ideia de finalidade. Ele diz assim: eu peço para que. Ele expressa muito o seu desejo para a igreja. Com isso, eu gostaria de te perguntar: o que Cristo, ele deseja para nós, a sua igreja? Qual é o desejo de Cristo para a sua igreja? O que Ele quer que façamos? O que Jesus Cristo quer que a igreja seja, né? O que Jesus Cristo quer que seja a marca principal da igreja, que leva o próprio nome dele e que foi instituída por ele? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder, que essa oração intercessória nos versos de 20 até o 23 também nos responde. Qual é o desejo de Cristo para a sua igreja? Em primeiro lugar, o desejo de Cristo para a sua igreja é que ela seja uma comunidade unida. O desejo de Cristo para a sua igreja é que ela seja uma comunidade unida, né? Esse conceito de comunidade, ele permeia toda a igreja, porque quando nós falamos de igreja, nós já pensamos em algo comunitário, um ambiente que outrora tinha muitas pessoas, mas que hoje essas pessoas estão conectadas pela tecnologia, mas mesmo assim são uma comunidade, né? Então o conceito de comunidade permeia muito a igreja, porque comunidade é estar junto, né? Só que mais do que estar junto geograficamente, o conceito comunidade é um grupo de pessoas que partilham elementos em comum. Entende? Comunidade, é importante a gente lembrar disso nesse momento. Comunidade não é simplesmente estar no mesmo ambiente geográfico. Não é isso que é comunidade, somente. A comunidade é um grupo de pessoas que partilham elementos em comum. À luz desse significado de comunidade, nós podemos perceber então que nós, como igreja, nós somos de fato uma comunidade, porque nós somos um grupo de pessoas que partilha de alguns elementos em comum. A fé que nós temos, a esperança que temos da volta de Cristo, o amor que nutrimos uns pelos outros, diversas outras virtudes cristãs, mostram que nós temos de fato muitos elementos em comum que fazem de nós uma comunidade, né? Só que aí que entra uma questão muito importante. O desejo de Cristo, segundo esse texto, não é que a igreja seja simplesmente e somente uma comunidade qualquer. Não é esse o desejo de Cristo para a igreja. Cristo quer que a igreja seja uma comunidade unida. Existe aqui esse adjetivo à comunidade. É uma comunidade que precisa ser unida. E nós vemos isso lá na primeira parte do versículo 21 e no verso 22. A primeira parte do 21 diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. E aí o verso 22 diz: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Perceba que Jesus, ele escolhe um elemento para comparar aquilo que ele deseja para a igreja. Perceba, aqui Jesus quer que sua igreja ela se assemelhe como comunidade, né? Ele quer que a igreja seja uma comunidade unida, assim como ele e o Pai são unidos, né? O desejo de Jesus é que a igreja seja unida em sua comunidade, assim como ele e o Pai são unidos.
A comunidade da igreja precisa ser unida da mesma forma como Jesus Cristo, o Filho e o Pai são unidos. Essa é uma relação, a relação do Filho e o Pai é uma relação eterna. É uma relação que existe não desde a fundação do mundo, mas desde antes disso. É uma fundação que é eterna, que demonstra paz, harmonia, amor, bondade, altruísmo, diversas virtudes, mas em seus graus muito mais sublimes e plenos, né? É isso que nós podemos aprender olhando para a união de Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. E o que isso significa para nós? Significa que nós como igreja temos que constantemente buscar unidade. Nós não podemos ficar simplesmente na comunidade, porque isso faz de nós um simples grupo de pessoas que estão reunidos por qualquer motivo. E disso nós temos diversos exemplos por aí, né? A igreja precisa ter essa marca de ser uma comunidade que está unida em perfeita harmonia, tentando sempre aperfeiçoar a sua harmonia e a sua unidade, né? Nós precisamos entender a necessidade de estarmos unidos. E isso nós só vamos conseguir desenvolver essa unidade através de relacionamentos. Nós só vamos conseguir desenvolver uma comunidade que é de fato unida se nós tivermos relacionamentos. Relacionamentos, eu gosto de pensar que é a cola que une pessoas, né? Você pode ter, outrora, digo novamente, um espaço com muitas pessoas, mas que elas não são unidas, porque não há relacionamento. A fila de um banco, por exemplo, você tem diversas pessoas ali, mas elas não se relacionam. Se relacionam é algo muito rápido, né? Elas não estabelecem, não têm essa cola, né? Por isso não são uma comunidade unida. A igreja precisa ser marcada por ser e por se identificar como uma comunidade que é unida, que possui a cola dos relacionamentos, né? Mesmo através da tecnologia hoje nós conseguimos desenvolver relacionamento. Nós conseguimos conversar com outras pessoas, nós conseguimos nos comunicar, ligar, fazer uma videochamada. Nós temos diversas formas para nos relacionarmos. E o importante é fazermos isso, porque é somente através de relacionamentos, através desse investimento relacional, é que nós vamos conseguir desenvolver a igreja como uma comunidade que é unida. Entendendo que comunidade não é uma simples união geográfica, mas sim uma união vinculada pelos relacionamentos. Que nós sejamos então uma comunidade família, porque o desejo de Cristo para a sua igreja é que ela seja essa comunidade unida. Em segundo lugar, o desejo de Cristo para a sua igreja é que ela seja centralizada nele. A igreja precisa estar centrada em Cristo, e isso deve ser uma extensão da comunidade unida. Significa que não basta apenas a igreja ser apenas uma comunidade perfeita, que resolve bem e perfeitamente bem os seus conflitos, e que todos os integrantes têm elementos em comum. Não basta isso. Não basta a igreja ser simplesmente o conceito de comunidade perfeita. Isso não faz dela uma igreja segundo os padrões de Cristo. A igreja, ela precisa estar centralizada nele. O desejo de Cristo é que a igreja seja uma comunidade unida, centralizada nele, né? A igreja então ela não pode ser apenas um grupo de pessoas como qualquer outro, que possuem alguns elementos em comum, como por exemplo, possuem um sobrenome, um idioma, uns hobbies, a condição financeira. A igreja não pode estar unida por causa desses elementos em comum somente. É claro que esses elementos eles podem colaborar para o nosso desenvolver de relacionamentos dentro da igreja, dentro dessa comunidade, mas eles não devem ser o fator predominante. Esses outros elementos devem ser secundários. O principal, o fator predominante deve ser Cristo, né?
Se esses outros elementos, como os hobbies, a condição financeira, a sobrenome às vezes, humor e tudo mais, se esses forem os elementos que regem a nossa comunidade, nós deixamos de ser igreja e nós nos tornamos um clube, um grupo de amigos, uma tribo, qualquer outra coisa, né? E não de fato uma igreja. O elemento em comum e primordial que faz da igreja uma igreja é o próprio Cristo. Então, se não tiver Cristo, não há igreja, há simplesmente um clube. Se não tiver Cristo, não há igreja, se torna simplesmente uma sala de aula, não um ambiente de desenvolvermos relacionamentos e termos uma experiência real com Deus através da palavra, né? É exatamente isso que Jesus ele quer nos ensinar no decorrer do versículo 21. Ele diz assim: minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. E aí ele diz assim, que eles estejam em nós, né? Veja que o desejo de Cristo para a igreja não para numa comunidade unida. Ele vai além, né? O desejo de Cristo para a igreja vai além de uma comunidade unida. Ele quer que a igreja esteja centralizada nele, ou literalmente, seja nele. Ele quer que a igreja se identifique com ele, né? Ele quer que a igreja, assim como o Pai e o Filho estão unidos, ele quer que a igreja seja unida em si, mas que ela não fique simplesmente assim. Sim, ela esteja identificada no próprio Cristo. Esse é o desejo de Cristo para a igreja. E lá no versículo 23, ele expande essa ideia, mostrando que assim como ele e o Pai estão unidos, ele e a sua igreja também precisam estar unidos. Ele diz assim: eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita. Jesus ele praticamente expõe para nós, destrincha para nós como que funciona a sua ação intercessora. Cristo, ele nos conecta novamente com Deus. É somente por aquilo que Cristo fez na cruz que nós temos conexão novamente com o Pai. E aí ele estabelece que como Cristo e o Pai estão unidos, e Cristo e a igreja estão unidas, assim nós estamos novamente reunidos ao Pai. Assim nós estamos novamente achegados a Deus, podendo desenvolver relacionamento com Deus. E isso, irmãos, o fato de nós estarmos unidos em Cristo, de nos identificarmos com Cristo, faz com que nós experimentemos unidade perfeita. Isso é muito interessante, porque essa parte ela nos mostra que quando nós temos Cristo centralizado na nossa comunidade, nós experimentamos aperfeiçoamento na nossa unidade. Quando Cristo é o centro da igreja, a igreja possui aperfeiçoamento em sua união. Porque nós sabemos que quando nós temos muitas pessoas reunidas num lugar só, nós vamos ter problemas, porque as pessoas carregam consigo problemas. Isso vem desde quando o pecado entrou na humanidade. Isso não vai mudar enquanto Jesus não voltar e nós nos libertarmos dessa carne, né? Então, onde nós tivermos pessoas, haverão problemas. Onde nós tivermos pessoas reunidas, vão haver sim problemas. Mas se Cristo for o elemento primordial em comum que essas pessoas têm, se todas elas vivem para Cristo, se todas elas têm como centro da sua vida pessoal e individual Cristo, então a unidade desse grupo de pessoas é aperfeiçoada. A unidade dessas pessoas, ela é melhorada. Em Cristo nós somos melhorados como comunidade a uma unidade cada vez mais perfeita. Em Cristo somente. E quando falta Cristo em nossa comunidade, então nós conseguimos perceber claramente a comunidade definhar. Nós percebemos claramente como que os valores, eles se tornam uma espécie até de julgo desigual, porque não falam mais a mesma linguagem. Agora, se todos estão centralizados em Cristo, se todos estão ligados a Cristo, se todos bebem dessa mesma fonte de água viva que é o Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra, então a unidade da igreja, ela é aperfeiçoada. Então os problemas da igreja, eles são melhor resolvidos. E isso significa então que quando nós enfrentamos essas grandes dificuldades que nós encontramos dentro dos relacionamentos da igreja,
A única solução e a solução mais eficiente que existe é Cristo. Ele é a solução. Se todos estivermos totalmente centralizados em Cristo e Ele ser o principal elemento em comum da nossa comunidade, os problemas da igreja, eles fluem para uma resolução. Porque os ensinamentos de Cristo colocados em prática fluem para a resolução. Não quer dizer que simplesmente os problemas vão sumir, não é isso. Mas eles vão se resolvendo pouco a pouco. Nós vamos encontrando a solução para as nossas dificuldades de relacionamento. Nós vamos encontrando a solução para as nossas falhas. Isso porque quando nós temos Cristo no centro, ou literalmente nós temos Cristo em nós, significa que nós estamos firmados em Cristo com um relacionamento de dependência com Ele. Se nós dependemos de Cristo e estamos firmados nele e nos identificamos com os seus ensinamentos, nós então produzimos os frutos que refletem os traços e os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso aperfeiçoa cada vez mais nossa comunidade, aperfeiçoa a nossa unidade, né? Então o desejo de Cristo é que nós sejamos uma comunidade unida, mas que também é centralizada nele, centralizada em Cristo, né? Em terceiro e último lugar, o desejo de Cristo para a sua igreja é que ela seja um canal do Evangelho. Esse é o desejo de Cristo. Esse é um terceiro ponto. A igreja ela precisa ser uma comunidade unida, centralizada em Cristo e um canal do Evangelho, né? O que é um canal? Não é simplesmente um canal na TV, tá? Um canal é um caminho estreito, levemente profundo, cavado pelo homem para servir de curso alternativo para as águas, né? É como se fosse um escape para um rio. Basicamente, um caminho para que as águas cheguem onde nós queremos que elas cheguem, né? Sempre que eu penso em canal, eu gosto de pensar na cidade de Santos. Eu fui para Santos algumas vezes, eu gostei muito, né? Fui quando eu era pequeno. E lá em Santos é muito interessante que aquela grande orla de Santos, que é bem conhecida, ela é dividida e identificada pelos seus canais, né? Isso porque há muitos anos atrás, cerca de 100 anos atrás, não existiam aqueles canais. E a cidade, ela como é quase que uma ilha cercada por rio ou mar, nos tempos de cheia, nos tempos de chuva, a cidade ficava muito alagada, se tornando completamente insustentável a vida ali. Então eles construíram esses canais que hoje identificam a cidade, né? Mas talvez você esteja se perguntando, o que canal de Santos tem a ver com a igreja? Meu argumento, minha conclusão é que da mesma forma que os canais servem de caminho para as águas, a igreja precisa ser um canal para o Evangelho. Da mesma forma que nós podemos construir um canal para que nós não tenhamos uma inundação em determinado local e a água tenha por onde se escoar, criando um caminho para as águas, a igreja tem que ser um caminho para o Evangelho. Ela precisa ser um canal que leva o Evangelho cada vez mais distante, né? Essa é uma consciência missionária que nós devemos ter. Nós temos que ser um canal do Evangelho. E é exatamente isso que Jesus ensina no final do versículo 21 e no final do verso 23 também. Ele diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Final do verso 23 diz assim: para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Nesses dois trechos nós percebemos que o propósito da comunidade unida, que é centralizada em Cristo, é que o mundo conheça o Filho e que o mundo creia no Filho. Esse é o propósito final de tudo isso, né? Nós vamos perceber isso na estrutura do texto, que ela é duplicada. É muito interessante isso, né? A estrutura do verso 21, ela é duplicada nos versos 22 e 23, né? No versículo 21, nós temos no início a explicação, né? A argumentação de Cristo em sua oração, a sua petição de que a igreja, mostrando que a igreja deve ser uma comunidade unida. E aí no final do 21 diz assim:
assim que eles estejam em nós, mostrando que a igreja precisa estar centralizada em Cristo. E aí lá nas últimas palavras do 21, nós vemos o canal do Evangelho, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí lá no versículo 22 e 23 se repete essa mesma estrutura. Assim como o início do verso 21, nós temos o verso 22 falando dessa comunidade unida. Ele diz: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Isso é comunidade unida, como nós já falamos. E aí no 23, na primeira parte, nós temos de novo centralizado em Cristo. E ao final do 23, o canal do Evangelho, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas, não é? Perceba então que essa é uma expansão. Ao final do verso 21 é um resumo daquilo que o final do verso 23 representa. O 23 ele é uma expansão da mesma ideia. E todos eles repetem essa mesma conjunção, a fim de que, para que, mostrando que o propósito da comunidade unida, centralizada em Cristo, é ser um canal do Evangelho, é ser um meio pelo qual o mundo saiba. Esse é o grande propósito da comunidade unida que está centralizada em Cristo, né? Para que o mundo conheça o Filho de Deus e para que o mundo creia no Filho de Deus. E na ordem dessa oração, como nós vimos na estrutura, a ordem que Jesus coloca isso em sua oração intercessora, nós vemos que a pregação do Evangelho, na realidade, não a pregação em si, a propagação do Evangelho, de fato, o ser um canal do Evangelho, vem como uma consequência natural da comunidade unida, centralizada em Cristo. E aqui que entra uma verdade que muitas vezes nós negligenciamos. Nós temos uma grande tendência, eu não sei porquê, mas nós temos uma grande tendência de inverter essas ordens, né? Nós queremos sempre colocar a carroça na frente dos bois. Nós queremos dirigir sem ter carta, né? As pessoas querem fazer sexo antes do casamento. Nós queremos sempre fazer as coisas antes do momento certo. Nós somos muito apressados. E nós fazemos isso aqui também. Nós queremos moralizar as pessoas antes de pregar a mensagem que modifica o coração. E nós queremos ser um canal do Evangelho sem se preocupar se somos uma comunidade unida, centralizada em Cristo. Como fazer isso? Como nós vamos ser um canal do Evangelho se nós não nos preocupamos com a nossa igreja ser centralizada em Cristo e ser uma comunidade de fato unida? Nós estamos trazendo pessoas para o quê? Para um clube? Para um time de futebol? O que nós estamos fazendo? Nós não podemos inverter a sequência das coisas, né? E isso não é não dar a devida importância a ser um canal do Evangelho, a evangelização, a missões, não é isso. Mas essas coisas precisam fluir de uma comunidade unida, centralizada em Cristo. Porque essa comunidade que é unida e está centralizada em Cristo, ela tem um amor por Cristo e por Deus. Ela arde uma paixão por Cristo. Então precisa pregar, precisa espalhar isso. Porque eu quero falar de quem eu amo. Porque se eu amo a Deus, se eu amo a Cristo, eu preciso trazer mais pessoas para isso. Eu preciso espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Percebe? Assim flui de maneira natural. É esse o espaço da grande comissão deixada a nós por Jesus Cristo. Jesus ele deixa uma comissão a pessoas que são uma comunidade unida, centralizada nele. E aí então, elas vão e elas fazem mais discípulos. E elas fazem discípulos para participarem do quê? Da comunidade unida, centralizada nele. Se não existe comunidade unida, centralizada em Cristo, nós faremos discípulos para o quê? Para quê? Para frequentar em que local? Não é nada diferente de nós simplesmente espalharmos convites para participar do nosso clube. Não é nada diferente disso, não é? Nós precisamos entender o local das coisas. A sequência é clara. Cristo nos ensina.
O desejo de Jesus Cristo para a sua igreja é que ela seja uma comunidade unida, centralizada nele mesmo. E quando ela for uma comunidade unida, centralizada nele, ela vai ser naturalmente um canal do Evangelho. Porque ser um canal do Evangelho é levar o Evangelho através da sua vida. Ser um canal do Evangelho é pregar o Evangelho com a sua própria vida. A forma como você vive integralmente. Isso apresenta o Evangelho para as outras pessoas. Isso proclama e faz com que o mundo saiba que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele deve ser o Senhor da nossa vida. Eu queria que você ficasse com essa frase, que você memorizasse essa frase. Acredito que vai ser até projetado na sua cara aí, ó. A frase é a seguinte: o desejo de Cristo para a sua igreja é que ela seja uma comunidade unida, centralizada nele mesmo, sendo assim um canal do Evangelho. Amém? Memorize isso. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, em todo o seu plano, o Senhor, ao instituir a igreja, Pai, através de Cristo, o Senhor não nos deixou à mercê. O Senhor preparou esse livro que é nosso manual, e o Senhor deixou para nós, ó Deus, textos preciosos que nos dão direção, textos preciosos que nos mostram qual é o desejo da pedra fundamental da igreja para ela mesma, qual é o desejo de Cristo para nós, igreja dele. Que o Senhor nos ajude a entendermos a necessidade, ó Deus, e a urgência de sermos uma comunidade unida, que está centralizada em Cristo, e que cada um de nós possa entender isso, que cada um de nós possa viver dessa forma, centralizados em Cristo, tendo Cristo como maior prioridade dentro das nossas vidas, ó Pai. E que possamos assim, de maneira natural, sermos um canal do Evangelho. Que não possamos simplesmente negligenciar nossa responsabilidade de termos uma consciência missionária. Que o Senhor nos ajude a não negligenciarmos nossa responsabilidade de propagar o Evangelho. Mas que o Senhor nos ajude a colocarmos isso no local certo das nossas vidas. Que possamos fazer isso com mais eficácia e com mais eficiência, se formos de fato uma comunidade unida, centralizada em Cristo. E aí então fluiremos a ser um canal do Evangelho, ó Pai, e um canal que alcança multidões, um canal que abençoa diversas vidas, e que tudo aquilo que estiver plantado à beira desse canal seja tremendamente abençoado pelo Senhor, ó Deus. Essa é a nossa oração, e assim eu faço no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém.